Se eu consigo formar líderes, pessoal, eu consigo formar eles com uma outra mentalidade, é muito comum que esse líder já consiga arrastar junto uma quantidade significativa de pessoas, entendeu? O problema é que hoje a gente não tem referência. Eu até pergunto para vocês, quem são as referências de liderança de vocês? Assim, que fala assim, poxa, esse cara eu vou seguir porque ele realmente é um cara equilibrado, é um cara que gosta respeita a diversidade, respeita as várias formas do ser humano viver, está tentando encontrar soluções para o planeta, respeita o ecossistema, respeita, enfim, uma série de características que um líder deveria ter. Vocês têm alguns, se vocês tiverem, eu até gostaria de segui-lo também, viu? Ah, o meu já teve aqui há 2000 anos atrás. Esse é o. Eu ia falar, acho que é o único que é tem o único agora aqui comigo que teve essa evolução, aqui, né? Que passou, que pisou por aqui, acho que foi esse cara aí. O cara. 2000 anos. E vocês entendem que a palavra dele também era uma palavra mais. Às vezes eu falo isso com o meu psicanalista. Eu fico pensando se às vezes eu não estou. Se no caso dele, né? Eu não estou me inspirando nele muitas vezes para falar dentro das organizações. Porque muitas vezes eu falo menos de coisas técnicas dentro das organizações e mais de tolerância, e mais de inclusão, e mais de dividir, e mais do amor incondicional que eu falei, que não é o amor puro, é o amor que você tolera outras coisas que você não gosta. Então, assim, eu acho que eu falo muito mais dentro das empresas a palavra que ele deixou do que propriamente um discurso de empresário, vamos falar assim. Tem técnicas. Tem técnicas também, tá, meninas? Tem técnicas que a gente ensina. Adorei onde o papo chegou, adorei essa pergunta. É verdade, a gente precisa. Porque a gente precisa. Jesus, assim, ele falou muito por metáforas, né? Era uma pessoa que ele falava muito por metáforas. Então, a gente, seguindo esse exemplo dele, a gente não precisa falar no tecnês dentro das organizações. Mas quando a gente acolhe o outro, como eu falei, quando eu deixo que os meus colaboradores venham e falem o que eles estão pensando, se eles estão precisando de alguma coisa, eles me procurem e falam, Henrique, dá para a gente negociar isso, ou não dá para a gente trazer essa ideia para dentro da empresa, ou eu estou passando por essa situação, não dá para a gente fazer diferente. Eu acho que no fundo a gente está falando de empresa e está falando da palavra dele também, entendeu? Não tem essa diferença. Não tem tolerância, né? Essa compreensão. A gente está falando de amor incondicional que você trouxe, a gente está falando de compaixão, que é Respeito. ouvir o outro, a escuta. A gente está falando de tolerância, a gente está falando de respeito, a gente está falando. É isso, a gente está falando de humanos, de humanidade. E a humanidade precisa escutar isso. Mesmo que for por metáfora e por meios, né? Vai ter a técnica, obviamente, porque é o prático, é o que a gente, né, coloca, vai fazer uma planilha, construir um automóvel, etc. Mas antes disso, a gente precisa falar com o ser humano. E com o ser humano, seguindo o exemplo dele, a gente consegue atingir aí realmente esse lugar. Faz sentido isso? Com certeza. Totalmente. Nossa, virou uma chave aqui. Falo para vocês que eu faço isso todo dia. Todo dia. Tento levar essa palavra lá para dentro das organizações. Né? Tô tentando ser laico, claro, né? Porque a gente não sabe como é que cada um ali entende o que você fala. Mas acho que essa linguagem do amor ela é universal, sabe? Mas Jesus, ele é laico. Jesus ele não trouxe nenhuma religião. Ele trouxe o amor. Ele trouxe o exemplo, o respeito. Nossa, interessante o que vocês estão falando. Uma vez eu escrevi uma tese a respeito disso, gente. Eu falo assim, qual era a religião de Jesus? Nenhuma. Ele viveu o amor. Né? Ele viveu o amor, ele viveu a tolerância, ele viveu a diversidade, ele viveu, né, ele respeitou, enfim, tudo isso. É só você pegar cada discípulo dele tinha uma personalidade, uma característica, veio de um lugar que hoje a gente não aceita, inclusive, era, enfim, várias personalidades. Então, eu acho que faz sentido, talvez a gente não precise falar o nome dele porque na mente das pessoas tem a crença da religião. Então, se você fala, vem com religião, faz sentido. Mas você pode falar por outros meios para atingir o que ele queria dizer, né? O que ele trouxe para a gente. E estamos falando sobre tudo isso, sobre como podemos sensibilizar o mundo de uma forma bacana, né? De uma forma construtiva.
que realmente a gente traga as pessoas para um centro, né? Um pouco mais para o centro. Vai continuar sendo caótico, vai ter momentos mais de caos, momento mais de ordem, vai. Mas hoje está muito, aí sim, literalmente o caos, né? Aquele caos desmedido, que a gente está fazendo tudo atropelado, sem saber por que a gente está fazendo, infeliz, insatisfeito. E diante desse diagnóstico, que é um diagnóstico real, a gente não pode se calar, né? A gente tem que falar o que a gente acha, o que a gente sente. E foi isso que eu tentei colocar aqui, meninas, para humildemente tentar sensibilizar os corações das pessoas.